Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui, transmitido ao vivo para o Brasil inteiro. Estamos com a casa cheia. Agora o encontro tem um nome, né? A gente adotou, a partir daqui, um programa chamado RI em Ação, onde a gente compartilha boas práticas de mercado, a gente traz profissionais renomados para compartilhar conhecimento com todo o mercado e assim ajudar a desenvolver a área de relações com investidores no Brasil afora. Esse evento é realizado numa parceria entre a RI Web e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. E essa já é a 6ª edição e a gente procura fazer, pelo menos a cada 2 meses, trazer um tema. Aproveitar aqui a presença de tanta gente do Brasil todo que sugiram temas. Mandem para nós no e-mail atendimento@riweb.com.br o que vocês gostariam de ver aqui na próxima edição. Surgiram participantes, entrevistados, para a gente poder fazer isso bem dinâmico. Antes de apresentar os participantes aqui, algumas instruções rápidas. A primeira é que você não precisa esperar um momento adequado para mandar pergunta. Já pode começar a botar seus comentários, mandar suas perguntas, que conforme elas forem chegando, está aqui no meu computador, eu vou distribuindo, ok? Então, bem dinâmico do começo ao fim. A segunda instrução é com relação à qualidade do que você está recebendo. Depende muito também da sua internet daí. Uma recomendação é que se você puder fechar os outros aplicativos, ajuda, ok? Mas a sua internet precisa estar com boa qualidade também. A gente está aqui com gente do Brasil todo, chegamos a 110 participantes, praticamente a maioria das companhias abertas estão conectadas aqui. Então acho que a gente vai ter um bate-papo bem bacana. O tema de hoje é recompra de ações. E os nossos convidados aqui, eu tenho Carlos Lazar e Ricardo Lutfala, do PTG Pactual, e Carlos Lazar, da Croton, diretor de Relações com Investidores da Croton. Bom, para começar, eu acho, Carlos, e primeiro, bem-vindos, obrigados aí pela presença aqui hoje, acho que vai ser legal. Eu acho que vale um comentário inicial sobre o que é recompra de ações, uma introdução para o pessoal, apesar de ter gente aqui de profissionais do mercado, a gente sabe que tem de todos os níveis. Então acho que botar todo mundo na mesma página sobre recompra de ações, depois a gente pode falar um pouco da Nova 10, que é as diferenças, né? E aí a gente começa a soltar as perguntas aqui. Então, quer começar, Ricardo, um pouquinho sobre recompra de ações? Bom dia, obrigado a todos que estiverem conectados com a gente. Recompra de ações, eu trabalho no BTG Pactual desde 2001, na área da corretora, diretor responsável por toda a parte operacional da corretora. A recompra de ações é um método que as empresas utilizam nos momentos geralmente econômicos mais difíceis, nos momentos onde a gente tem alguma crise, nos momentos que a empresa está num valuation abaixo do que a própria companhia acha que ela vale. Então, é num momento onde a liquidez do mercado às vezes até está estreita, está bem menor, e a companhia ela vem a atuar no mercado, recomprar suas próprias ações para colocá-las ou em tesouraria ou futuramente cancelar as próprias ações. Esse movimento de recompra de ações na companhia é um movimento econômico onde a companhia acha que o seu preço de mercado naquele instante ele está num momento abaixo do valuation que a companhia acha que ela merece. Então as companhias utilizam isso, existe isso no mundo inteiro, isso é usual e na nossa opinião lá do BTG Pactual isso é benéfico ao mercado, pois ele dá não é estabilidade no conceito de estabilidade de preço, e sim ele mostra que a companhia está comprometida com o seu preço, com a sua valuation dentro do período que ela tem aí de 18 meses para fazer essa recompra a partir do momento que ela aprovou ela. Uma colocação, Carlos? Bom dia mais uma vez, obrigado aí pelo convite para participar desse evento. Acho que o Lutfala colocou de forma bastante própria o que significa a recompra. Eu só adicionaria também, acho que existem também os motivos que levam a uma companhia a efetivar essa recompra. Às vezes é até por necessidade, por uma questão de utilizar ações, ao invés de emitir novas ações, para que seja atendido, por exemplo, programas de stock options, de planos de opções de ações, a companhia prefira comprar no mercado para usar essas ações, então, e disponibilizar para os executivos dentro desses planos. Mas, sem dúvida nenhuma, o principal foco da recompra acaba caindo sobre sinalizar o mercado que as ações estão num valuation abaixo do que a companhia acredita ser o justo, e com isso também, obviamente, ter um uso do capital de forma eficiente
para que, além da demonstração para o mercado que as ações estão num patamar abaixo do esperado, ela também consiga ter um retorno e consiga colocar para os seus acionistas um retorno adequado ao uso do capital que ela detém em seu caixa. Então, basicamente, são esses os grandes motivos que levam a companhia a realizar um programa de recompra. Gostaria de colocar para todos também que estão nos acompanhando que o IBRE lançou agora um novo guia sobre recompra, especificamente sobre recompra. Esse guia já está disponível no site do IBRE. É um guia que traz basicamente todas as regras e também os objetivos do programa de recompra. Então, é um guia rápido que todos conseguem ter um bom conhecimento e conseguem até colocar isso para os executivos da própria companhia como uma forma também, como um programa adicional, como uma ferramenta de governança, de potencial valorização das ações ou de controle e de sinalização para o mercado. Então, acho que o guia traz, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta importante para que os RIs tenham em suas mãos e consigam fazer um programa da forma melhor possível. Adicionalmente, antes também de partir para um Q&A mais aberto com toda a audiência, eu lembro a todos que também houve, por parte da CVM, algumas novas regras que foram colocadas recentemente, há menos de um ano atrás, e que essas regras elas acabaram alterando alguns dos pontos que antes já existiam. Não foram tantas regras, essas mudanças também não foram tão sensíveis, mas de qualquer forma é muito importante que os profissionais se atentem a essas novas regras e coloquem e se adequem da melhor forma possível dentro disso. As principais mudanças, acho que todos estão aí com acho que vocês podem passar para o próximo slide aí na apresentação de vocês. Vocês têm um painelzinho com a apresentação e o Lazar e o Ricardo vão pontuar um pouco as novidades da CVM, que é chamada a Nova 10, né? Exatamente, a Nova 10, que partiu como base da 567. Basicamente, as mudanças ocorrem em alguns tópicos, como, por exemplo, da aprovação do programa, que antes tinha que ter a GO, o Conselho de Administração aprovava, agora, em alguns casos, a Assembleia também tem que aprovar. Então, esse é um ponto importante e relevante, dependendo como for. Principalmente os casos que você tiver troca de controle ou os casos que foram feitos fora do mercado de ações, quer dizer, no mercado de balcão. Nesses casos, sim, a Assembleia tem que aprovar o programa de recompra. O prazo do programa, essa é uma mudança interessante também, acho que é benéfica, porque ela estende o prazo que antes era de 1 ano e agora são de 18 meses. E isso, lembrando também que os programas podem ser reabertos logo após seu encerramento ou até reativados antes mesmo do seu encerramento. Então, mas de qualquer forma, ganhamos aqui 6 meses de programa aberto. O montante financeiro limitado, como é o cálculo do montante financeiro, tem uma série de restrições devido à reserva das empresas. Então, isso é importante também. Caso a empresa lance um programa de um tamanho financeiro que supere essas delimitações previstas na regra, obviamente a empresa vai ter que fazer uma errata, um novo fator relevante. Isso vai demandar custos e tempo e, obviamente, não é o ideal. Seguindo para o próximo ponto, o limite de ações que pode ficar em tesouraria. Aqui, basicamente, não teve uma grande mudança, fica em 10% que as ações podem ficar em tesouraria. A grande mudança aí são os derivativos, né? Que antigamente os derivativos não estavam explicitamente claros se eles faziam parte de uma recompra ou não faziam. Hoje, uma recompra através de opções, ou através de um swap ou qualquer outro derivativo que você usa, ele faz sim cálculo dos 10% do limite que você tem. Quer dizer, na verdade, você está comprando mesmo através de um derivativo, mesmo se for um derivativo apenas financeiro ou de entrega física de ações, esse cálculo vale sim para o limite de 10% que você tem por classe. E por fim, os atos societários, né, de comunicação do programa de recompra, como é que ele tem que ser feito, também foi alterado algumas formas aqui.
que além, agora, obviamente, você tem um fato relevante sobre a aprovação, a divulgação da ata do Conselho, uma atualização no formulário de referência e uma mais importante que eu acredito das mudanças aqui é que todos os meses, na 358, onde as empresas colocavam basicamente as compras ou vendas de ações por parte da diretoria, do Conselho de Administração, agora também existe a necessidade de colocar a informação sobre as recompras que a empresa vem conduzindo dentro do programa. Então, essa é a grande mudança que foi colocada a partir da nova lei. Essa mudança principal é que todo mundo tem acesso, se a companhia, na verdade, de cada mensalmente, quanto ela efetuou da sua própria programa de recompras, quanto ela fez, se ela fez e que montante falta de saldo. Então, é mais um disclosure para o mercado ter em base para ver como a companhia está atuando em si no programa de recompra. Então, foram essas as mudanças. Acho que também antes de partir para o Q&A, falar um pouquinho da experiência da Kroton. Acho que é interessante, assim, já está com mais de 100 pessoas aqui, acho que vale a pena pontuar, a gente tem gente do Brasil inteiro, de todos os níveis dentro dos departamentos de relações com investidores. Eu acho que vale a pena falar um pouco do ponto de vista de RI, eu tenho essa curiosidade. No processo de decisão de recompra, você como profissional de RI, qual você acha que é a participação? Cabe ao profissional de RI recomendar ou participar do processo estratégico da definição? Como é que você vê isso no papel de um profissional do dia a dia de relações com investidores? Bom, eu acho que não tem muito certo ou errado dentro de uma resposta para a sua pergunta. Simplesmente porque cada empresa tem a sua governança, a sua estrutura de decisão. Eu vou dar um pouquinho de como é feito atualmente. Eu trabalhei em outras empresas também. Eu diria que não difere muito da forma atual que a gente conduz na Kroton, mas tem particularidades em alguns pontos que não são exatamente iguais entre as diversas empresas. Basicamente, na Kroton, nós temos um comitê financeiro de RH e eles detêm o poder de aprovar ou não que a recompra seja realizada. Então, nós não temos, a diretoria não tem exatamente um cheque em branco, onde ela, por si só, decide fazer ou não fazer a recompra. Isso é um ponto alinhado junto com o Conselho de Administração e quais os membros fazem parte desse comitê. E então começa a partir daí. No entanto, a ideia de conduzir ou de efetivar uma recompra em um determinado período, durante, obviamente, já condicionado à aprovação do programa que já tenha ocorrido, a ideia parte muitas vezes do próprio RI, que lê, eu diria de forma mais ampla e ágil, o mercado e o que está sendo feito dentro do mercado, qual o comportamento da ação, se está tendo um movimento muito atípico ou se existe até, como eu disse anteriormente, alguma necessidade específica da companhia para atender programas de stock option, etc. Então, eu acho que muitas vezes, eu acho que é importante, inclusive, partir do RI essa ideia, essa visão, para que ele coloque para a empresa, coloque para o top management a necessidade naquele ponto ou a oportunidade de conduzir e de efetivar essa recompra. Na Kroton nós temos atualmente um plano aberto, nós fomos ativos dentro desse plano até o momento, esse plano se encerra nos próximos meses, mas já é o 5º plano que a Kroton tem nos últimos 5 anos. Então, em todos eles a gente atuou de alguma forma ou de outra. Os planos, obviamente, com o aumento da liquidez da companhia, eles foram sendo alargados também, isso vem acontecendo ano após ano. Então é uma empresa que tem um histórico aí dentro do mercado. Acho que um ponto interessante também dentro do programa de recompra é a companhia que escolhe as corretoras para efetivar essas recompras. O ideal, embora o Lutfala talvez não concorde comigo diretamente, mas o ideal seja que não seja apenas uma corretora, e sim mais de uma corretora, porque daí, obviamente, o mercado pode tentar ler, ou ele só faz recompra por aquela corretora, então eu vou monitorar o que ele está fazendo só naquela corretora. Então é importante, às vezes, que os executivos, que a administração entenda que é importante, às vezes, ter mais de uma corretora para fazer, para efetivar essas recompras. E aí, Lutfala? Complementando tudo que ele já falou, quer dizer, praticamente ele deu quase uma aula de recompra do lado da empresa. Nós, lá no BTG Pactual, na nossa área de formadores de mercado,
temos uma equipe especializada para fazer o formador de mercado e uma das funções da equipe de formador de mercado é ser advisor da companhia no programa de recompra. Como seria esse advisor da companhia no programa de recompra? Exatamente como o Carlos falou, a gente provoca os RIs, né, na medida do possível que a gente acha que a ação, o preço da companhia está defasado em relação ao mercado, ou o valuation da companhia está muito defasado, ou a liquidez da companhia ela está naquele momento crítico e ela precisa, no momento, uma recompra, uma sinalização da companhia de poder, uma sinalização da companhia de valuation, uma sinalização da companhia de fortalecimento do mercado. Então, na nossa opinião lá, a gente sim, provoca as empresas que a gente acha que tem recompra. Hoje nós temos mais de 10 programas de aberto e recompra conosco, executando através da nossa corretora. Nós concordamos com o que o Lazar falou, de ter mais de uma corretora no programa de recompra. É melhor, eu acho que a companhia tem sim que ter a liberdade operacional de fazer o seu programa de recompra e não ficar sempre na mesma corretora e mostrando para o mercado exatamente o que ela está fazendo. A grande maioria das companhias põe de 2 a 4 corretoras na execução, não mais que isso, e o que eu acho bem saudável ter alguma coisa entre 2 e 3 corretoras nesse programa de recompra. E sim, sinalizamos, ajudamos as companhias, principalmente em momentos de crise no mercado acionário, principalmente em momentos críticos da companhia ou do setor da companhia. Quer dizer, são variáveis entre macroeconomia e microeconomia, macro em relação ao todo, à bolsa, ao setor, ao cenário nacional, ao cenário internacional, e micro é a companhia em relação aos resultados dela, o que o mercado esperava dos resultados dela, então podendo assim a companhia ativar o seu programa de recompra para o mercado, mostrando o comprometimento dela com os seus acionistas e com o mercado. Ricardo e Lazar, a gente pode dizer o que seria um programa de recompra bem sucedido? Se a gente tivesse que botar os pontos... Porque quando você decide fazer o programa de recompra, provavelmente traçou objetivos e indicadores, alguma coisa. O que caracteriza um programa bem sucedido? No lado nosso da corretora, a gente acha que um programa de recompra é bem sucedido pelo nosso lado, a partir do momento que a companhia conseguiu executar no momento crítico do preço dela, ela conseguiu recomprar alguma parte das ações, não interessa se ela recomprou o tamanho da quantidade que ela comprou, mas e sim, após um período dessa recompra, você vê que o preço das ações, teoricamente, está acima do que ela comprou. E não por ela ter um ganho, mas mostrando que naquele momento ela deveria ter atuado e ela atuou no momento certo, mostrando que sim, aquele momento era um momento de estresse, um momento socioeconômico muito bom para a companhia ter, sim, investido seu capital recomprando as ações. Esse é do nosso lado, a gente acha que esse seria um lado de sucesso do programa de recompra pela companhia. Eu concordo com o que fala, adicionaria que, não, assim, depende, cada programa tem o seu objetivo, então, às vezes esse momento crítico, ele pode até não ocorrer, né? Esse momento de estresse que gere uma instabilidade na ação, ele possa não ocorrer. E mesmo assim você acaba fazendo algumas recompras pontuais em alguns momentos. Então isso também não eu não diria que o não fazer recompra durante o programa de recompra é motivo de insucesso da estratégia. Não necessariamente ele é um motivo do insucesso. Mas obviamente, quando você tem um programa aberto e você tem essas variações, eu diria, mais acentuadas nos preços das ações, quedas robustas aí desses preços, e você tem um programa aberto e não atua, eu concordo também, ali não dá para entender às vezes, obviamente pode ter uma limitação de caixa ou alguma fusão ou aquisição para acontecer, que você vai precisar desse capital para usar para isso. Então existe também o momento da companhia. Esse momento ele muda às vezes, por mais que você tenha um programa aberto e por mais que você esteja tendo um estresse dentro do mercado, às vezes a companhia tem um horizonte, está olhando uma outra estratégia que ela faz mais sentido e acho que acaba também muito sobre quando é uma aquisição, porque é a briga pelo uso de capital. Você tem essas duas oportunidades mais do que qualquer outra coisa, e uma terceira que seriam os dividendos. É engraçado porque, obviamente, no setor de educacional, no ano passado a gente teve aí um ano bastante volátil,
especialmente no primeiro semestre até, por mudanças regulatórias e tudo mais, e a gente sentiu muita pressão de acionistas barra investidores. Eu não sei não necessariamente porque essa pressão pode estar vindo não exatamente de acionistas correntes, mas potenciais acionistas ou interessados ou até short movers, para nós realizarmos recompra naquele período. E a gente até realizou eventualmente alguma recompra durante esse período, mas o horizonte da companhia também estava, e era um grau de incerteza também bastante saliente, geral, não por parte dos acionistas, mas até pela companhia, porque efetivamente o governo estava mudando muitas coisas e a gente queria. É muito bom, às vezes, você olhar do helicóptero e ver o ambiente e não sair que nem um louco para defender o curto prazo. O horizonte da companhia numa recompra, ele não tem que olhar somente o curto prazo, ele tem que olhar o curto, médio e longo prazo. Então não adianta você gastar uma bala para só fazer recompra daquele um mês que está caindo demais e no próximo mês pode continuar caindo se você já gastou muito parte do seu capital. Então tem que ser uma coisa também muito faseada, muito bem pensada. O uso do capital mais do que nunca ele é super estratégico dentro da companhia, ainda mais num mercado tão volátil, numa economia tão fragilizada como que era a nossa nos últimos 18 meses. Então, isso é um ponto também que é um debate interno. Não assim, impressionante como o número de perguntas. Por que você não faz recompra? Por que você não faz recompra? Ele aumenta e diminui drasticamente tão rápido. Porque, sem motivo aparente? Sem motivo aparente. Porque, não, agora já está bom, não precisa mais fazer. Mas você não fez? Não, eu fiz um pouco, mas faz mais. Quer dizer, e tem aquele acionista que não faz recompra, não faz dividendo. Que daí eu decido se eu quero comprar mais da sua ação a esse preço. Então você também tem essa briga, no bom sentido, de interesses ali. Na verdade, esse movimento ele aumenta nos mercados mais estressados. Quando você tem uma maior volatilidade, quando você tem alguma crise política, uma crise econômica nacional ou internacional, nesses momentos, geralmente, os preços se deterioram muito rapidamente e aí as companhias saem fazendo o programa de recompra, principalmente as companhias que têm aí um caixa disponível e, nesse momento, elas começam a atuar. É óbvio que o Carlos falou, utilizar o programa de recompra em um mês talvez não seja a melhor estratégia. A estratégia, na verdade, é uma estratégia de médio e longo prazo. Ele tem que, na verdade, utilizar de melhor maneira possível o caixa disponível que ele tem e, dependendo dos compromissos que a companhia tem, ou de um M&A, ou de alguma coisa, de uma aquisição, fusão, qualquer coisa desse tipo. Então, na verdade, nós lá na corretora até pressionamos, às vezes, as companhias para fazer mais agressivamente o programa de recompra, porque a gente não sabe por trás o que tem a companhia para utilizar o seu próprio caixa. A gente acha que sempre tem que, se possível, nas horas de estresse da companhia, no seu preço relativo, de repente, às suas peers no momento, no preço relativo em relação ao Ibovespa, algum índice, quando a companhia está muito defasada em relação àquele momento, a gente tenta ativar a companhia para utilizar o programa de recompra. Nós lá temos a visão também que eventualmente não é para utilizar o programa de recompra quando o cenário está excelente, quando o cenário está andando a favor tanto do mercado quanto da companhia. A gente acha que tem que usar sim o programa de recompra para mostrar para o mercado que a companhia acredita nela mesma naquele momento mais caótico do mercado, ou no momento mais de estresse do mercado, para ela mostrar para o mercado que ela está com poderes, que ela está andando por si só, que ela está viável economicamente, e isso, na nossa opinião, ela mostra, assim, confiabilidade para o mercado. Eu Teclute, queria até fazer uma pergunta mais nesse mesmo âmbito, que é o seguinte: teve alguns exemplos no Brasil onde a empresa colocou um aviso, né, o programa já estava aberto, e eu acredito que o programa já estava aberto na maioria das vezes, e a companhia colocou um aviso: pretendemos recomprar X milhões de reais nos próximos 5 dias. Esse tipo de prática é normal mesmo? Ele ocorre com mais frequência fora do Brasil? Ou porque daí, obviamente, é mais do que uma mensagem. Aí ele está falando: eu vou recomprar, não interessa o que vem pela frente. É muito mais agressivo. Apesar do pretendemos dar uma mensagem meio dúbia também, né? Com a gente,
Das companhias que fizeram recompra com a gente, eu nunca vi esse aviso, tá? Efetivamente. Já soube que sim teve no mercado. Eu sou contra, né? Minha opinião particular e pessoal é contra. Ela não precisa avisar o mercado ou dar essa mensagem ao mercado. Eu acho muito melhor ela ir lá e executar e mostrar para o mercado a execução ao longo do tempo, sem o mercado ficar monitorando o que ela está fazendo. Isso eu acho que é quase um sentimento de desespero. A palavra desespero pode estar errada, mas é um sentimento que ela não precisa passar a transmitir isso para o mercado. Na minha visão, eu não apoio esse tipo de decisão. Eu acho que a companhia ali está mostrando ali um sentimento, ou dizendo para o mercado, olha, eu vou comprar a qualquer preço, a esse volume, independente do que acontecer. Mas também sou contra as companhias que lançam o programa de recompra. Não é só contra, eu acho que não é efetivo, e depois de 365 dias e agora 18 meses, não fizeram absolutamente nada. Então elas lançam mostrando para o mercado, olha, eu tenho intenção de recomprar, mas efetivamente não recomprou nada. Se ela lançou o programa de recompra naquele momento lá atrás, é porque naquele momento precisava sim do programa de recompra. E ela efetivamente não foi ao mercado e não fez nenhuma atuação no mercado. Isso acho que é uma sinalização ruim para o mercado. Soa mal. Soa mal. Soa muito mal. Na nossa opinião, assim, não obrigatoriamente também, porque ela lançou, ela tem que comprar no D1 do programa. Mas se ela lançou, é porque no preço que estava no momento do lançamento, era uma viabilidade tanto para a companhia na parte socioeconômica dela, quanto a mensagem para o mercado que a companhia acredita nela, naquele preço e acredita naquele momento. Então, nós somos a favor das companhias que lançam o programa de recompra e, efetivamente, ao longo do programa, fazem a sua recompra parcial ou total. Tem aqui o Jairo, do Rio Grande do Sul, da Unicinos. Ele falou assim, achei muito interessante a colocação do Ricardo, de que o BTG auxilia a empresa na recompra enquanto é market maker. Será que isso não é um conflito de interesse? Não. Primeiro, a gente auxilia as companhias na recompra para todas as companhias e não apenas as companhias que a gente é market maker ou formador de mercado. Mas a gente é mais ativo nas companhias que a gente é formador de mercado por conta que a gente tem uma relação com o RI da companhia muito mais estreita. Em relação à sua pergunta, a gente não concorda. Nós, como formadores de mercado, somos parcialmente a pessoa que mais consegue enxergar e entender como a ação está tradando, quer dizer, está naquele momento o seu preço, quem são os vendedores, quem são os possíveis compradores, quem está fazendo o movimento, se é um movimento short, se é um movimento geral de todo o mercado, ou se é alguém fazer uma posição short ou long nessa ação por conta de alguma outra peer dela. Então a gente consegue ter toda a leitura do mercado. Você tendo a leitura melhor do mercado da companhia naquele momento, a gente consegue passar para o RI a melhor leitura possível que ele lá dentro da companhia vai passar para diante para exatamente ou fazer o programa de recompra ou executar o programa de recompra. Então, não existe esse conflito de interesse, porque o formador de mercado ele dá liquidez, ele tenta aumentar e dá liquidez para o mercado. E a partir do momento que a recompra está fazendo, o formador de mercado não atua, ou se atua apenas nos pequenos lotes para fazer liquidez no mercado durante o dia, nos algoritmos que a gente tem. A gente não atua lotes grandes a partir do momento que a recompra está efetivamente fazendo. Por exemplo, se o Carlos me passar uma ordem para fazer a recompra, naquele momento, naquele dia, com certeza eu não vou fazer nenhuma grande atuação em grandes lotes na conta do formador do mercado. E sim apenas algoritmos, que são máquinas que tradam papel durante o dia, que efetivamente não sabem que eu recebi uma ordem de recompra para fazer a posição. Você, agora um pouco antes da gente entrar, você comentou sobre as diferenças entre os programas de recompra no Brasil e no exterior, que existem diferenças estratégicas e de colocação. Acho que valeria a pena você comentar com o pessoal aqui também, que foi curioso. Acho que uma das principais diferenças é quando a gente é abordado, inclusive, por acionistas, vocês deviam fazer mais recompra, a gente pergunta, mas me passem exemplos de companhias que fizeram programas de recompra que na sua visão funcionaram adequadamente. E quando eles colocam do exterior, é notável que um dos grandes motivos para os procedimentos de recompra nos Estados Unidos, principalmente, é que eles efetivamente cancelam as ações. Ao contrário do Brasil, poucas empresas efetivamente cancelam as suas ações.
porque daí elas acabam segurando em tesouraria ou acaba até alienando, ou, como eu disse anteriormente, colocando nos programas de stock option. Mas nos Estados Unidos eles acabam cancelando as ações e com um objetivo muito claro de aumentar o lucro por ação. Por mais que o lucro de uma companhia não cresça ao longo do ano, se ele permanecer flat, completamente flat, ao cancelar as ações, automaticamente ela está aumentando o seu lucro por ação. E um dos motivadores que levam as companhias a isso, em alguns momentos, é porque o bônus da administração, invariavelmente nos Estados Unidos, são impactados por lucro por ação. Então, isso também causa bastante debate nos Estados Unidos sobre os reais motivos das recompras, não necessariamente que as ações estejam depreciadas ou que não estejam performando tão bem. Então, esse é um ponto também que aqui no Brasil eu acho que eu vejo muito pouco isso, na medida que o lucro por ação, pelo que eu tenho conhecimento, não é uma variável também muito importante dentro da estrutura de remuneração dos administradores. Na verdade, no Brasil, como o Carlos falou, o cancelamento das ações geralmente é feito quando a companhia quer abrir um novo programa de recompra e já está quase o saldo zero do programa anterior e ela quer continuar fazendo o programa de recompra. O único jeito de ela abrir um novo programa de recompra é ou vender as ações que estão em tesouraria dela, para não exceder o limite de 10%, ou cancelar essas ações e abrir um novo programa de recompra de até 10% da sua classe. Então, no Brasil, é o modo mais efetivo de você reabrir um programa de recompra quando você tem as ações de tesouraria, é o cancelamento dessas ações e a reabertura de um novo programa. E aí eu entro num outro tema que também é bastante contrário, assim, não tem uma resposta tão absoluta ou tão clara, que é o ponto que é sobre a liquidez, né? O programa de recompra, ele, num primeiro momento, reforça a liquidez. Num segundo momento, ele piora a sua liquidez. Uma vez que você pega as ações que estão sendo tradeadas no mercado, põe em tesouraria e lá ficaram. E lá não vão ser tradeadas, pelo menos não na mesma frequência que o mercado em si. E ao cancelar essas ações, você também não está corroborando para melhorar a liquidez do seu papel. Então, você tem, num primeiro momento, um impacto positivo, que você dá liquidez até para aquele investidor maior, que às vezes quer sair do seu papel e você consegue que ele saia sem penalizar tanto o preço, mas num segundo momento, que é um momento mais durável, que é um momento que efetivamente prolonga por muito mais tempo, é exatamente que você não tem esse contraponto, você perde essas ações para que elas permaneçam líquidas. E o Brasil em si, a grande parte das ações do Brasil, mesmo as mais líquidas, né, elas têm alguns dias de pouca liquidez. Elas têm alguns momentos de pouca liquidez e que a recompra pressiona depende como for feito, obviamente, depende a escala e o tamanho, etc. Mas ela não ajuda. É daí que parte também uma defesa para os dividendos. Os dividendos não mudam literalmente nada, também não seguram o preço da sua ação ou não sinalizam o mercado como a recompra sinaliza, mas elas aumentam também de uma outra forma o payout. Então, sua ação vai ser, além de ficar um pouco mais líquida, também pode se tornar com um dividend yield melhor e ela ter uma procura por investidores específicos nessa área maior também. Então, existem sempre os prós e contras de recompra versus dividendos. O cenário mais sensato que a gente vê lá no BTG, óbvio que não são todas as companhias que conseguem fazer e não é um cenário que na grande maioria é viável. Mas, assim, a partir do momento que a companhia faz a recompra, deixa as ações de tesouraria num momento de estresse, num momento socioeconômico diferenciado, como já falamos aqui, e a partir do momento que você tem uma melhora global dos mercados, uma melhora global do preço da companhia no mercado, a gente acha bem viável, se possível, a companhia voltar com essas ações para o mercado. Quer dizer, na verdade, você tira o free float temporariamente, no momento de estresse,
no momento que precisava mostrar isso para o mercado e volta com ele para o mercado no momento que o mercado está mais estável, num momento que você mostra para o mercado, você volta a ter aquele free float inicial. Mas, já Lute, fizemos isso com umas 3, 4 companhias com sucesso. Embora tenha dado até lucro para a companhia, porque ela comprou no momento de estresse e vendeu no momento normal, mas ela não vendeu por conta para fazer vamos dizer, uma operação de ganho de capital. De ganho de capital, sim para voltar com a liquidez daquelas ações. Mas no momento que a companhia faz isso, não é um claro sinal de que o preço que ela está vendendo agora é um preço ótimo já, ou seja, que ela não tem potencial de valorização. Ela já define, então, né? Ela já define o teto, ela está definindo um teto. Eu não concordo, principalmente já tem o caso concreto que isso aí não foi esse momento. Teve uma companhia que a gente comprou a recompra no médio de R$6, quando a companhia estava num outro cenário de momento de mercado, o mercado estava num outro cenário, o preço da ação estava R$12, a companhia fez um bloco dessas ações que ela tinha comprado e logo em seguida, após o bloco, o papel foi entre R$15 e R$20. Por quê? Porque naquele momento você tinha novos investidores querendo comprar a companhia por uma mudança de cenário e você não tinha liquidez para esses novos investidores. Então, a companhia forneceu a liquidez, ela proveu a liquidez para esses novos investidores e esses novos investidores, sim, conseguiram ter uma participação boa na companhia, que não me lembro se era 2% ou 3% do free float na época, não me lembro exatamente, e sim, a liquidez da companhia ganhou 40% depois desse bloco na venda, né, de R$12, R$13, e a companhia foi um sucesso, chegou até R$30 no momento auge aí. Então, eu acho o seguinte, tem que ser uma operação, vamos dizer, cirúrgica, vamos chamar assim, né? A companhia não tem que sair vendendo no momento que ela acha que não tem mais ganho. E sim, ela tem que sair no momento, foi nós que provocamos lá no BTG ela fazer o bloco, mostrando para ela que esses 2, 3% iam sinalizar uma melhora de liquidez, ia sinalizar futuramente uma melhora de preço e que a companhia em si ia estar ganhando, porque com certeza, na nossa opinião na época, que o cenário da ação, o R$12 era apenas um preço simbólico naquele momento, que a companhia tinha um upside gigante naquele momento. Convencemos a companhia e tivemos esse êxito nessa situação. Eu acho que a principal coisa é ser o advisor e a companhia entender que aquilo lá não é o teto. E ela transparecer isso para o mercado, que aquilo não é o teto dela. E sim, ela transparecer que ela quer voltar com a liquidez para o mercado, que a liquidez é importante para a companhia no médio e longo prazo. O Flávio aqui, ele disse exatamente isso, a colocação do Lazar, né? A saída de devolução das ações ao mercado por plano de ações não daria o sinal de valor ótimo, por exemplo, né? Que ficaria ao critério dos beneficiários do plano. Acho que... Não, mas aí eu não concordo, porque o plano depende de qual o posicionamento do preço da ação ele é dado. Então, e aí o plano você tem que atendê-lo. Uma vez que a administração aprovou o plano, os próprios acionistas aprovam esse plano, você tem que fornecer as ações colocadas para ele. O ponto seria mais colocar de volta ao mercado. Aí é mais sensível mesmo. Eu creio que o mercado, como ele falou, acho que tem que ser muito cirúrgico mesmo. Não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. Eu acho que muito também, nesse exemplo que ele tenha dado, eu acho que foi uma coisa que partiu do interesse de acionistas que querendo comprar a ação e não tendo a liquidez necessária. E aí fica mais fácil. Você tem um lote aqui, gente, tem muita gente querendo aqui, é importante para a gente aumentar o free float nesse momento, então faz todo sentido. Mas eu acho que não é uma decisão simples, é uma decisão bastante complicada, dependendo da estrutura de float da empresa e da demanda que ela está tendo por parte do mercado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Assim, um dos papéis fundamentais de um profissional de relações com investidores é a parte da comunicação. Comunicar tudo que faz com, se possível, o máximo possível, o mais amplamente possível. Num programa de recompra de ações, como é que fica a comunicação? O que vocês acham que é uma boa prática num processo de comunicação? O que deve ser feito? O que é um erro? O que é um acerto? Como é que funciona isso? Em primeiro lugar, eu acho que, vamos dizer, o básico tem que ser muito bem comunicado quando você está fazendo o programa, etc. Antecedência? Não, acho que antecedência de maneira alguma, mas acho que durante o programa a gente é muito questionado. E aí, vocês estão fazendo, vocês querem fazer? Eu acho que você tem que ser transparente, né? Como premissa básica mesmo. E o ser transparente, no caso,
qual a estrutura de capital que você está vendo para a companhia e quais são as prioridades. Essa pergunta que você fez, ela é muito feita dessa forma que eu falei agora. Qual a preferência da companhia para o uso do caixa da companhia nesse momento? E isso, de novo, pode mudar ao longo da vida da empresa. Mas no caso, a gente está, neste ano aqui, o que a gente vem respondendo é exatamente isso. A prioridade 1 da companhia são aquisições, então a gente quer consolidar o mercado. A prioridade 2 do uso de caixa da companhia é aumentar o payout. A gente, inclusive, aumentou o payout de dividendos esse ano. Partimos de 25% do lucro distribuível do ano passado para 35% esse ano. Uhum. E a terceira é recompra. Então, se nós tivermos um ambiente que favoreça a recompra, vamos adotar a recompra também. Mas dentro das prioridades, a gente elenca todas essas 3 e colocando de forma muito transparente que não é a prioridade da companhia. Na parte técnica, eu concordo com o Carlos, eles têm que dar exatamente esse disclosure para o mercado, principalmente o objetivo da utilização do caixa da companhia e qual é a prioridade do caixa da companhia. E na parte quantitativa, eu acho que já com essa nova 567, quer dizer, a nova 10, né? 567 que é a nova 10, o disclosure mensal da quantidade executada pela companhia já é uma boa referência para o mercado. A gente não tinha esse disclosure, partimos agora para ter esse disclosure mensal. Eu acho que esse disclosure mensal já é um bom indício para o mercado entender como a companhia está atuando no seu programa de recompra. Eu acho que menos que mensal, um período menor que mensal, eu acredito que não seja benéfico para a companhia. Seria assim uma informação quase privilegiada, vamos chamar assim, que o mercado queira saber da atuação da companhia. Mensal, acho que está ótimo. Eu acho que dá para todo mundo entender como a companhia está atuando e como ela tem o seu pensamento de atuação. Legal. A gente está aqui já no final do nosso programa de hoje, falando sobre recompra de ações, e a gente falou da instrução CVM, a nova 10, que é meio consenso que ela veio numa versão diet, né? Ela veio com menos alterações do que até o mercado esperava, e existe uma expectativa de talvez ter uma mudança. Qual foi a avaliação que vocês fizeram com relação a essa mudança? Ela foi positiva para o mercado, do jeito que está? Ricardo, você principalmente, eu acho que a expectativa era pior, era melhor? Não, eu vejo que ela veio no jeito positiva, principalmente na parte de execução da recompra, né? As regras, vamos dizer, que foram modificadas foi mais por parte da companhia de como ela vai dar o disclosure para o mercado, tipo de 12 meses para 18, ou mensalmente mostrar a sua atuação, ou se for uma recompra muito grande que possa mudar o free float, ou possa mudar o controlador da companhia, tem que ser por assembleia, quer dizer, vieram mudanças estruturais. A outra parte que poderia ser mudada, que a gente viu que estava lá, é a execução. Quer dizer, limitando a companhia a não operar na primeira meia hora ou na última meia hora de pregão, ou limitando a companhia a comprar apenas 20% das ações negociadas naquele momento, naquele dia. Particularmente, nós somos contra, porque cada situação de cada companhia é diferente, principalmente a liquidez dela no mercado. Você fazer uma recompra numa companhia das 10 maiores mais líquidas é completamente diferente de você fazer uma recompra de uma companhia que trada, que a média diária dela de negociação é 2, 3, 4 milhões de reais. Nesse tipo de companhia você não tem liquidez, geralmente elas são feitas em bloco. Um bloco, quer dizer, uma quantidade de uma boleta de um vendedor e a companhia fazendo a recompra, você não consegue pulverizar no mercado. Então, eu acho que a medida ia ser muito restrita para companhias de média e pouca liquidez. Na nossa opinião, ainda bem que essas medidas não vieram. Eu acho que o bom senso na hora da recompra, nós, corretora, junto com os RIs e as companhias, temos que ter o bom senso. A gente não pode fazer alguma coisa artificial, alguma coisa que prejudique o mercado. A companhia está lá para ajudar o mercado e não prejudicar o mercado. Então, nós como os advisors da companhia, sempre tentamos mostrar para a companhia se aquela operação estava sendo uma operação correta ou uma operação que, de repente, podia prejudicar o mercado. Então, por isso, eu acho que essa nova 567, aí, a nova 10 chamada, ela veio para ser benéfica para o mercado. É isso aí, gente. Acho que algumas considerações finais. Quer fazer uma colocação para a gente concluir aqui, Lazar? Acho que foi muito produtivo, acho que foi um debate bastante interessante. Eu encorajo efetivamente a continuarem. Recomendo novamente também todos que estão com a gente a acessar o guia
Acho que ele traz efetivamente as informações de forma... no site do Híbrido. No site do Híbrido, de forma concisa. Já está disponível. Já está lá. E, mais uma vez, obrigado a todos. Ricardo. Queria agradecer a minha primeira participação aqui com vocês. Futuramente vamos tentar fazer outros programas juntos. Queria agradecer todo mundo, Carlos, por ser mais um parceiro. Concordo que Recompra é um programa que tem que ser utilizado, principalmente no momento que precisa ser utilizado pela companhia. Não é um palavrão, vamos chamar assim. Recompra é um mecanismo de defesa. E recompra é um mecanismo de mostrar segurança para o mercado de como como a companhia mesma acredita nela mesma naquele momento. Então, recompra tem que ser feita a partir do momento que precisa ser feita. E aí eu vou usar uma expressão que o Ricardo disse, no final das contas, prevalece o bom senso praticamente em tudo na nossa vida. Obrigado, gente. Assim a gente encerra esse RI em Ação, que é nosso programa aqui, e até a próxima. Abraço.